A lição de número 14 da Escola Bíblica Dominical tem como assunto entre a Páscoa e o Pentecostes. A leitura diária desta segunda-feira tem como tema a festa dos pães asmos. A leitura está em Êxodo, capítulo 34, verso 18, que nos diz desse modo: Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Abibe ficava entre março e abril. O que era o pão asmo? Era um tipo de pão assado sem fermento, feito somente com farinha de trigo e água. Também eram feitos de outros cereais como aveia, cevada e centeio. A preparação da massa não deve exceder 18 minutos para garantir que a massa não fermente. De acordo com a tradição judaico-cristã, o pão ázimo foi feito pelos israelitas antes da fuga do Antigo Egito, porque Deus revelou a Moisés que fizesse esta festa em gratidão ao Senhor, que protegeu os filhos de Israel da 10ª praga do Egito, e tradicionalmente os judeus o comem na festa da Páscoa, como é descrito na Bíblia em Êxodo capítulo 12, verso 24 e verso 27, até o verso 27. Como nós vemos, a festa dos pães asmos era uma festa que se seguia à Páscoa. A Páscoa era comemorada no finalzinho do dia, ao anoitecer, onde eles comiam o cordeiro assado, acompanhado de ervas e acompanhado do pão sem fermento. Do dia seguinte em diante, eles já continuavam comendo o pão sem fermento durante 7 dias. E isso lembrando a libertação que Deus deu para eles no Egito. Mas eu quero nos transportar mais para perto do tempo de Jesus. Quero ler um texto em Mateus 16, 6, onde Jesus diz o seguinte: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus explica aos discípulos que esse fermento era a doutrina dos fariseus. Em Mateus 16, 12, ele responde aos discípulos que ficaram intrigados com aquela frase dele. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Nós vemos também em Lucas capítulo 12, o verso 1, Jesus ele delimita mais essa percepção dele quando ele diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipócrita o sentido da palavra é o mesmo de ator, daquela pessoa que representa um personagem. Tem ator que em um filme, que em um roteiro, ele representa um homem mau, um homem rude, um homem severo, um homem violento. Mas aquele mesmo ator, em outro projeto, ele já representa uma pessoa diferente, de temperamento bem diferente. Então o ator é esse personagem que consegue representar bem o seu personagem. E Jesus estava comparando os fariseus e os saduceus a atores. Ele diz que era para ter cuidado com o fermento deles. Os discípulos entenderam que o fermento era a doutrina. E Jesus identificou o que tinha por trás da doutrina deles, que era a hipocrisia. Ele dizia para os seus discípulos que fizessem o que eles diziam, mas não o que eles faziam. Porque aqueles homens, para os outros, eles tinham uma teoria, mas para eles tinham uma prática. Por isso que Jesus diz: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E naquela época eram eles, os fariseus e saduceus, que espalhavam esse tipo de fermento, as suas doutrinas. Hoje existem muitos falsos mestres espalhados por todos os segmentos da sociedade.
Não sei se isso lhe soa familiar. Mas os fariseus e os saduceus, eles eram membros do Sinédrio judeu. O Sinédrio era um parlamento judaico. Era o que hoje nós temos, um parlamento, onde os nossos representantes estão lá. Esses são os nossos representantes. Mas eles também seguem doutrinas. Eles seguem as ideologias dos seus partidos. E muitas vezes, quando eles querem a nossa atenção, querem a nossa aprovação, eles fazem como o lobo que se veste de cordeiro, né? Eles trazem um discurso muito bonito e convencem muita gente. Mas na hora da prática eles fazem diferente. Então era muito parecido a característica dos parlamentares de hoje com os parlamentares do tempo de Jesus. E Jesus orientou os seus discípulos a terem cautela com o fermento deles. Por exemplo, hoje nós temos que ter cautela com o fermento da engenharia social marxista. Eu sugiro que você pesquise o assunto. Vou citar um texto de Santos que foi citado por Ricardo Gustavo Garcia de Mello, que ele diz o seguinte: a família cristã representa o tipo mais perfeito e elevado de organização familiar. O cristianismo dignificou e espiritualizou ainda mais a família. Proibiu a poligamia, fez desaparecer a autoridade absoluta do pai, deu à mulher uma posição idêntica à do homem dentro do lar, assegurou o direito dos filhos com a proibição da venda ou do abandono dos mesmos, emprestou ao matrimônio o caráter de sacramento, tornou, portanto, a família uma instituição sagrada, inviolável e indissolúvel. Mas o que é que nós vemos hoje? O que é que nos pregam os doutrinadores ideológicos do nosso país, os nossos representantes? Eles pregam ideologias camufladas nos projetos de lei com o fim de desconstruir o modo de pensar das futuras gerações, inclusive a desconstrução da família tradicional. Os filmes, as novelas, o teatro, a literatura estão cheios de ideologias imperceptíveis aos espectadores atentos. Então, aí também existe um fermento com o qual nós temos que nos acautelar. Há também uma doutrinação para a mudança do modelo de família tradicional para novos modelos de família. Todos são fermentos doutrinários na política contemporânea brasileira. E o Conselho de Jesus ainda ecoa até nós hoje: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, os parlamentares daquela época. Então eu parafraseio para os parlamentares da nossa época: tenha cautela com aqueles que se apresentam vestidos de ovelhas. Muitas vezes por dentro eles são lobos ferozes. E quero deixar um texto para a nossa reflexão em 1 Coríntios 7:20, até o verso 24, que diz desse modo: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. O verso 23 diz: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens, ou, eu acrescento aqui, ou da ideologia de homens corruptos, de homens corrompidos. Então, acautele-se. O verso 24, ele continua dizendo: irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então, aquilo que você aprendeu dos seus pais, ao longo da vida deles, que eles receberam dos seus pais e que repassaram para você, conserve, mantenha-se, permaneça diante de Deus naquilo que você aprendeu e transmita para a sua prole futura
para que a humanidade continue uma humanidade digna da bondade e da misericórdia de Deus. Pare e reflita de que lado você está. Pense nisso e tenha uma ótima segunda-feira na paz do Senhor.